Urgente! O Flamengo acaba de tomar uma decisão que muda completamente o rumo do clube nos próximos anos. Depois de meses de novela, tensão nos bastidores, negociações travadas e um clima que chegou muito perto do rompimento, Felipe Luiz renovou o contrato com o Flamengo até 2027. Mas atenção, porque o que está chocando torcedores, dirigentes e até pessoas de dentro do clube não é apenas a renovação, é o valor do salário. Os termos do acordo e o que essa assinatura realmente significa para o futuro do Flamengo. Quando os números começaram a circular internamente, o ambiente mudou. Alguns comemoraram em silêncio, outros ficaram visivelmente desconfortáveis. Porque esse contrato não é comum, ele eleva Felipe Luiz a um novo patamar dentro do clube, um patamar que poucos treinadores alcançaram no futebol brasileiro. Antes de entrar nesses bastidores pesados, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer e garante que você receba sempre as notícias mais quentes, explicadas com contexto e sem manchete vazia sobre o Flamengo. Agora vamos aos fatos. Após uma negociação que durou meses e ganhou contornos dramáticos nos últimos dias, o Flamengo oficializou a renovação de Felipe Luiz até dezembro de 2027. O acordo encerra uma das maiores novelas recentes do clube fora de campo e coloca um ponto final em um período de incertezas que já começava a preocupar a torcida. Mas engana-se quem pensa que foi simples, longe disso. A pedida inicial feita pelo staff de Felipe Luiz foi considerada alta pela diretoria rubro-negra. Os valores estavam acima do teto que o Flamengo pretendia pagar para um treinador naquele momento. Isso fez com que as conversas esfriassem e, em determinados momentos, o cenário interno passou a ser tratado como pessimista. Nos bastidores, existia receio real de ruptura. O Flamengo chegou a analisar alternativas no mercado. Felipe Luiz, por outro lado, entendia que o trabalho entregue, os títulos conquistados e o projeto esportivo justificavam uma valorização forte. O impasse se arrastou. Qualquer detalhe poderia fazer o acordo desmoronar. Foi aí que a negociação mudou de rumo. Nos últimos dias, as partes voltaram à mesa com um discurso diferente. Felipe Luiz aceitou ajustes. O clube cedeu em pontos estratégicos. O contrato começou a ganhar forma. A renovação até 2027 passou a simbolizar confiança, mas também responsabilidade. Não é um acordo curto para ver no que dá, é um compromisso de médio prazo. E então veio o detalhe que mais chama a atenção: o salário. Um valor que não foi divulgado oficialmente, mas que, segundo bastidores, gira em torno de 3 milhões de reais por mês. Um número que coloca Felipe Luiz entre os treinadores mais bem remunerados do futebol brasileiro e muda completamente o seu status dentro do Flamengo. A partir de agora, Felipe Luiz deixa de ser apenas um técnico promissor e identificado com o clube. Ele passa a ser um pilar do projeto esportivo, um nome em quem a diretoria aposta de verdade para liderar o Flamengo nos próximos anos. E isso muda tudo. Na próxima parte, vamos explicar por que esse salário causou tanto impacto, como ele se compara ao de outros treinadores do futebol brasileiro e o que isso revela sobre o novo peso de Felipe Luiz dentro do Flamengo. Para entender por que o salário de Felipe Luiz causou tanto impacto, é preciso olhar para o contexto do futebol brasileiro hoje e, principalmente, para o padrão histórico do Flamengo quando o assunto é comissão técnica. O clube sempre foi agressivo em investimentos em elenco, mas tradicionalmente conservador com treinadores. Essa renovação quebra um padrão antigo e envia um recado claro ao mercado. Nos bastidores, a leitura é direta. O valor acertado coloca Felipe Luiz em um patamar de elite entre os técnicos do país. Não se trata de um reajuste simbólico ou de reconhecimento pontual, é uma valorização estrutural que muda a hierarquia interna, redefine expectativas e eleva o nível de cobrança. Quando um clube paga mais, cobra mais. Quando paga muito, a margem de erro diminui drasticamente. A negociação começou tensa exatamente por isso. A pedida inicial do staff do treinador estava acima do teto que a diretoria considerava aceitável. Em determinado momento, o clima foi de alerta máximo. Havia a percepção real de que, se ninguém cedesse, a novela poderia terminar mal. O Flamengo não queria abrir precedente. Felipe Luiz não queria abrir mão do reconhecimento que entendia ser justo. Foi nesse ponto que a estratégia mudou dos dois lados. Felipe Luiz aceitou recalibrar valores fixos e amarrar parte importante da remuneração a metas esportivas claras.
Títulos, campanhas longas, desempenho em competições decisivas e objetivos internos passaram a fazer parte do pacote. O Flamengo, por sua vez, aceitou elevar o salário base a um nível inédito para o clube, justamente para reconhecer o impacto esportivo e a liderança que o treinador passou a exercer. Esse formato explica o choque inicial. Quando se soma um salário fixo competitivo com bônus agressivos por performance, o valor final pode atingir cifras que antes eram reservadas apenas a treinadores consagrados do mercado internacional. É um salto de confiança. E saltos assim não acontecem sem motivo. Internamente, a avaliação é de que Felipe Luiz entregou mais do que resultados. Ele entregou controle, entregou organização. Entregou identidade de jogo em um clube acostumado a conviver com ruídos, crises e pressão externa constante. Isso tem um valor enorme. A diretoria entende que estabilidade técnica hoje vale tanto quanto uma grande contratação dentro de campo. Outro ponto que pesa muito nessa conta é a duração do contrato. O vínculo até 2027 atravessa janelas de mercado, possíveis reformulações de elenco e até diferentes momentos políticos do clube. Ao aceitar esse compromisso, o Flamengo sinaliza que quer continuidade, e continuidade custa caro, porque exige confiança mútua e alinhamento de longo prazo. Para Felipe Luiz, aceitar esse acordo também envolve risco. Um salário alto o coloca sob holofote permanente. Qualquer oscilação vira debate. Qualquer eliminação vira comparação direta entre investimento e retorno. O treinador sabe disso. Mesmo assim, aceitou. Isso mostra o nível de convicção que ele tem no próprio trabalho e no projeto que está construindo, e é exatamente por isso que essa renovação vai muito além do anúncio oficial. Ela redefine o papel do treinador dentro do Flamengo. Felipe Luiz deixa de ser apenas um técnico identificado com o clube e passa a ser um dos rostos do projeto esportivo, um gestor de campo com peso político, influência interna e responsabilidade direta sobre os rumos do time. Na próxima parte, vamos analisar o que o Flamengo espera em troca desse investimento, como a cobrança muda a partir de agora e por que essa renovação pode ser um divisor de águas para o clube, para o bem ou para o mal. A partir do momento em que o Flamengo aceita pagar um salário desse nível e firma um contrato até 2027, a lógica interna muda completamente. Felipe Luiz deixa de ser apenas um treinador em ascensão e passa a ser uma aposta estratégica do clube. E toda aposta grande vem acompanhada de cobrança grande. Internamente, isso já está claro. O padrão de exigência sobe automaticamente. Não basta mais competir, não basta chegar em semifinal ou fazer campanhas dignas. O Flamengo passa a esperar protagonismo constante, a desempenho sólido em jogos grandes e decisões que reflitam o investimento feito. A margem para erro diminui, o discurso muda, a paciência naturalmente encurta. Esse é o preço do novo patamar. Até aqui, Felipe Luiz era visto como um técnico promissor, identificado com o clube, que vinha entregando resultados e organizando a equipe. Agora ele entra em outra prateleira, a prateleira dos treinadores, que precisam sustentar um projeto vencedor, atravessar fases ruins sem perder o controle do elenco e lidar com pressão máxima em todas as competições. Nos bastidores, a diretoria deixa claro que a expectativa é de ainda mais influência do treinador no planejamento esportivo, decisões de elenco, perfil de contratações, gestão de grupo e leitura de mercado passam a ter peso direto de Felipe Luiz. Quando um clube paga esse nível de salário, entende que o treinador precisa ter ferramentas para entregar o que se cobra. Isso significa mais diálogo, mais autonomia, mas também mais responsabilidade e mais exposição. Felipe Luiz passa a ser um dos principais rostos do Flamengo. As vitórias serão creditadas ao seu comando, as derrotas também. Para o elenco, a mensagem é fortíssima. Jogadores percebem quando a diretoria banca um treinador de verdade, percebem quando existe respaldo institucional. Isso redefine hierarquia no vestiário. O discurso do técnico ganha peso, as decisões passam a ser mais respeitadas. Quem não se encaixa sente rapidamente. O timing dessa renovação também é simbólico. Felipe Luiz não assina em um momento de fragilidade. Ele assina depois de conquistas, depois de meses de trabalho consistente e após uma negociação difícil. Ou seja, assina em posição de força. Isso muda completamente a relação de poder e aumenta sua autoridade interna. Mas junto com isso, vem o lado mais cruel do futebol, a cobrança imediata. O Flamengo não vive de projetos longos sem resultados. A
torcida exige títulos. A imprensa pressiona diariamente, cada clássico vira teste, cada mata-a-mata vira julgamento. E agora, com um contrato pesado, qualquer tropeço ganha proporções maiores. Internamente, há quem trate essa renovação como um divisor de águas. Se der certo, o Flamengo consolida um treinador identificado, moderno e vencedor por vários anos. Se der errado, o custo será alto, esportivo, financeiro e político. Não existe meio termo. E é justamente isso que torna essa decisão tão impactante. O Flamengo escolheu apostar, escolheu bancar, escolheu elevar o nível da relação com o treinador. Agora clube e Felipe Luiz caminham juntos, não por conveniência, mas por compromisso. Na próxima e última parte, vamos fechar essa análise respondendo à pergunta que todo torcedor está fazendo agora. O Flamengo acertou ao aceitar esses valores? E o que pode acontecer daqui para frente se os resultados não acompanharem o investimento? Chegamos ao ponto final dessa história, e agora a análise precisa ser direta. O Flamengo acertou ao renovar com Felipe Luiz até 2027, pagando um salário que chocou o mercado. A resposta curta é sim, mas com uma condição muito clara. O clube precisa estar preparado para sustentar a escolha que fez. Essa renovação não é apenas um contrato assinado. Ela é uma declaração de rumo. O Flamengo decidiu que quer continuidade e identidade e comando. Decidiu bancar um treinador que conhece o clube por dentro, entende o peso da camisa e já provou que consegue liderar em momentos grandes. Isso no futebol brasileiro é raro e tem valor enorme. Ao mesmo tempo, toda escolha grande tem custo. Ao aceitar esses valores, o Flamengo eleva automaticamente o nível de cobrança. Não existe mais espaço para discurso de adaptação. Não existe margem para ciclos longos de oscilação. O torcedor vai exigir títulos. A diretoria vai cobrar desempenho. A imprensa vai comparar o salário com cada resultado negativo. E Felipe Luiz sabe exatamente onde está pisando. Por outro lado, o clube também assume responsabilidades. Não adianta pagar caro por um treinador e depois negar estrutura. Não dá para exigir excelência sem oferecer elenco equilibrado, reposições pontuais e planejamento coerente. Se o Flamengo quer retorno máximo desse investimento, precisa alinhar bastidor, mercado e campo. Caso contrário, a conta chega rápido. O cenário mais provável agora é de estabilidade no curto prazo. A assinatura até 2027 dá tranquilidade para trabalhar, planejar janelas e atravessar momentos ruins sem decisões precipitadas. Isso por si só já é um ganho enorme para um clube que historicamente vive sob pressão constante. Mas existe um alerta que não pode ser ignorado. Salário alto não compra blindagem eterna. Se os resultados não vierem, a cobrança será proporcional ao investimento. E o Flamengo não costuma hesitar quando sente que o retorno não está à altura do custo. Essa é a regra do jogo. No fim das contas, essa renovação representa maturidade e risco calculado. Maturidade por entender que projetos vencedores precisam de continuidade. Risco porque no futebol nada é garantido. O Flamengo apostou em Felipe Luiz não só como treinador, mas como símbolo de um ciclo. Agora a bola está com ele e com o clube. Se der certo, o Flamengo consolida um comandante identificado, respeitado e vencedor por anos. Se der errado, o impacto será grande no aspecto financeiro, esportivo e político. Mas a decisão foi tomada. O clube escolheu caminhar junto. E agora eu quero saber de você. O Flamengo fez certo ao pagar esse salário e garantir Felipe Luiz até 2027, ou o risco é alto demais para o futebol brasileiro? Comenta aqui embaixo, deixa o like se curtiu o conteúdo e se inscreve no canal para não perder nenhuma análise quente do Mengão, porque no Flamengo, decisões grandes sempre cobram respostas grandes.